Êxodo capítulo 6, Deus promete novamente a Moisés aquilo que ele fará para o seu povo. E eu quero destacar aqui as várias vezes que aparece a expressão eu sou o Senhor, eu sou o Senhor. Veja, várias vezes é a mesma expressão, Deus deixando claro que ele é aquele que é, ou seja, o Deus que tem todo o poder, é o Senhor da aliança, e ele fará aquilo que ele prometeu fazer. Da mesma maneira, esse mesmo Deus fala a nós, sempre nos lembrando quem é o Senhor. Quem é que está sentado no seu trono e que vai conduzir o seu povo e vai cumprir cada uma das suas promessas. Então Deus comanda a Moisés, vai ter com Faraó e fala a ele que deixe sair de sua terra os filhos de Israel. Ainda assim, veja, Moisés vai tentar ainda contestar a Deus, dizendo: olha, os filhos de Israel não me têm ouvido. Isso porque a situação havia ficado mais difícil com a retaliação de Faraó. E aí ele diz: como, pois, me ouvirá Faraó? Moisés aqui mostra a sua humanidade. E antes de nós condenarmos Moisés, é preciso que nós mesmos percebamos que diante de um inimigo, diante de uma situação que está se tornando ainda mais difícil. Pense numa doença, por exemplo, você ora, mas parece que a doença não passa, ela piora. Então isso nos deixa ainda mais desconfiados dentro do propósito de Deus e se Deus realmente vai fazer isso. Às vezes a gente acha que Deus tem poder, mas ele não fará. Mas aqui Deus havia dito a Moisés que faria. E ele comanda que Moisés fosse até Faraó, enfrentasse novamente o Faraó que desdenhou deles e, ao contrário do que Moisés esperava, que aumentou o castigo para o povo hebreu. Mas ele deveria voltar. E ele diz então, Moisés fala: eu não sei falar bem. Essa expressão, ele queria dizer assim, no literal, eu sou incircunciso de lábios. Essa é a expressão literal, eu sou incircunciso de lábios. Então Deus fala a Moisés e Arão, e lhes deu o mandamento para os filhos de Israel e para o faraó, a fim de que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. Então, não obstante, ainda com todas as desculpas de Moisés, Deus repete a sua ordem a Moisés. E aí no meio do texto, da narrativa, vem uma genealogia, né? Até estranho, mas é o que ocorre aqui. Vem essa genealogia falando acerca de Moisés e Arão, para colocar ao leitor, mostrar, né, confirmar quem são eles, especialmente de onde eles vieram. Isso é muito importante em toda a literatura bíblica, especialmente do Antigo Testamento, provar a genealogia das pessoas. Era a sua identidade, era também a sua autoridade, de qual tribo elas pertenciam. Isto você vai ver em alguns momentos na Bíblia. E aqui é a necessidade de provar de onde vem Moisés e Arão. Eles vêm então da tribo de Levi, filhos de Arão e Joquebede. Isso é importante por causa das funções sacerdotais que depois serão assumidas, especialmente por Arão. E aí o texto, né, termina dizendo que Moisés, então, no dia em que o Senhor falou a Moisés, disse o Senhor a Moisés: eu sou o Senhor. De novo, né, a mesma expressão, diz a Faraó. E aqui ele repete a mesma história: eu não sei falar bem, como pois me ouvirá Faraó. Eu creio que esse texto, esse versículo 28 a 30, esses versículos sejam uma repetição, é uma retomada do que ele estava dizendo antes da genealogia, em que Moisés teimou em não querer ser enviado por achar que Faraó não o ouviria. Então, esse é o capítulo 6.